Boa noite. Estou aqui mais uma vez fazendo um vídeo e hoje é dia 22 de junho de 2026. São 21 horas e 21 minutos. E hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante que muitos estudantes já se deparavam com esse assunto, creio eu, que é sobre a magia do verbo e o poder das letras, sobre o livro do Dr. Jorge Adu, esse que eu acabei de falar, Magia do Verbo e Poder das Letras. O livro Eu Sou, eu vou mostrar aqui, o livro Eu Sou, esse aqui, ó, da edição antiga, capa antiga. Esse aqui foi editado pela Fundação Educacional e Editorial Universalista de Porto Alegre, a FEU. Mas é o mesmo livro Eu Sou, do Dr. Jorge Adu. E também temos aqui o livrinho A Magia do Verbo e o Poder das Letras. Livro, raridade esse livro, hein? Quem tem não desfaz dele não, porque é da editora Pensamento. E eu também tenho aqui o livro Alquimia de Saint-Germain, o livro Alquímico de Saint-Germain. Então eu vou falar hoje sobre os mantras, sobre as afirmações do Eu Sou, né? Ou do Saint-Germain. Tem também esse livro da Shang Tsing, Mistérios e Magias do Tibete. Eu já li esse livro. E no final dele tem umas afirmações muito boas da chama violeta. Vou ver se dá para falar pelo menos uma. Tem esse livrinho aqui do Livro dos Decretos, Grupo Avatar Feu. Isso aqui é da linha dos mestres ascensionados, as invocações, os decretos dos mestres ascensos, do 1º ao 7º raio. E para fechar tem um livrinho aqui de fonosofia, que é um estudo de Ramanadi, da FEU também, que publicou esses livros aí. E eles são de grande valia porque explicam isso aqui principalmente sobre o som, sobre a palavra, o som, o verbo, o poder, né, das letras, e cita alguns exemplos aqui de outros livros aqui, inclusive uns que eu tenho aqui, principalmente esse Magia do Verbo aqui, Poder das Letras. Então, a questão é a seguinte: por que eu estou falando hoje sobre os mantras, sobre essas afirmações? Qual o valor que tem tudo isso, né, para nós, na nossa vida, no nosso cotidiano, nessa vida que a gente está vivendo aí, e cheios de contradições, de notícias ruins, cheio de problemas. Então, eu estou falando tudo isso porque é bom a gente reservar um tempo para a gente meditar, orar e verbalizar sons. Porque o som, esse livro, a Fonosofia, fala a importância da sabedoria do som, principalmente para o despertar dos selos energéticos, seus chakras. E principalmente para acalmar a mente e desabrochar os poderes internos que tem dentro de nós. Então, o som, o verbo, a palavra, está nesse chakra, Vishuddha Chakra. Esse aqui é o quinto. Ele é muito importante porque, através desse som, através da magia do verbo, nós conseguimos aí alcançar aí, o despertar também da consciência. Então, no livro do Jorge Adu, a maior parte do livro dele fala muito sobre as vogais. Então, por exemplo, nesse centro aqui da cabeça, ele fala para a gente vocalizar a letra I, o som. E você vai sentir que vai vibrar aqui dentro da cabeça. Aí nesse outro aqui, Chakra Vishuddha Chakra, para despertar desse chakra aqui da garganta, você vai falar, você vai vocalizar a letra E. Então você fala
Respira fundo, ó. E você vai reparar que vibra muito aqui. No centro cardíaco, anahata, aqui no coração, onde está o timo, a glândula timo, para despertá-la e liberar hormônios que vão, né, te ajudar no desempenho, desenvolvimento da glândula pineal, você vai vocalizar a vogal O. Então, por exemplo, você respira, inspira. O. Ou o OM, né? E aqui mais abaixo, no plexo solar, você vai vocalizar A, né? I, E, O, U, o U. A letra, a sílaba U, a vogal U. Inspira. E mais embaixo é a letra A, a vogal A, onde está aqui na base, no ventre. Você vai inspirar. Então, estou dando exemplos aqui. E no livro A Magia do Verbo, Poder das Letras, ele fala desse I, E, O, U, A. São eternas porque foram pronunciadas e continuarão a sê-lo da mesma maneira. Unidas às suas consoantes, elas formam todas as palavras de todos os idiomas. Existem mais duas vogais, mas de pronúncia é muito difícil. Quando o homem desenvolver os dois sentidos nele latentes, quer dizer, além dos 5 tem mais 2, poderá então pronunciá-las. O homem atual tem 5 sentidos e só dispõe de 5 vogais. O iniciado, que desenvolveu o sexto sentido e rompeu o sexto selo, pode pronunciar a sexta vogal. Então, em rituais de ressurreição da Rosa Cruz, autorressurreição, isso mesmo, eles pronunciam essas vogais aí. Então, essas vogais elas têm o profundo poder de ajudar você a acalmar, a trazer o equilíbrio, o autodomínio, a tranquilizar a sua mente, tranquilizar o seu corpo, os seus corpos, entendeu? Então, você pode fazer assim também, ó. Inspira, né? Eu vou fazer um pouquinho mais rápido, porque... Então, você vai fazendo, basicamente faz umas 4, 5 vezes. Respira, inspira, relaxa, entendeu? Faz outras vezes, vai fazendo. Isso ajuda você a alcançar o equilíbrio, o autodomínio. Vai te ajudando a despertar seus chakras, vai ajudando a despertar sua vidência, sua clareaudiência, a telepatia, entendeu? Vai ajudar você a energizar os seus chakras. Às vezes você está muito desvitalizado, desanimado, sem força, sem energia. Então a pronúncia do som, a vogal e esses poderes das letras vão te ajudar você a reharmonizar o seu universo, seu microcosmo. Então isso aqui é uma etapa do que eu estou falando. Agora, um momentinho só. Eu vou... Então agora vamos nesse livro aqui. É porque não dá para falar tudo não, mas isso aqui vocês podem pesquisar na internet, às vezes vão encontrar esse material, entendeu? Então eu estou sendo voluntário, fazendo uma colaboração no sentido de ajudar e de mostrar como que os mantras, ele ajuda a pessoa a harmonizar o seu universo, o seu microcosmo, a trazer a paz, a harmonia, entendeu? Então, por exemplo, aqui, vamos pegar aqui o que ele fala aqui a respeito
desse livro aqui. Ao leitor, põe nas vossas mãos as chaves do saber, do poder e do amor para a vossa felicidade e ventura. Vossa é a culpa, se não as quiserdes usar. As condições são sempre as mesmas do princípio: saber, querer, ousar e, sobretudo, calar. Guarde esses 4 princípios aí. Saber, querer, ousar e calar. Esses ensinamentos deveriam ser preparados para um extensivo curso interno que abarca 365 semanas, ou os 7 anos, que exige uma verdadeira iniciação interna. Quem os põe nas vossas mãos as reduziu em 365 dias, carregando naturalmente com as responsabilidades do caso. Deveis saber que eu sou é a presença de Deus em vida, luz, em vida. Eu sou a vida, a luz, a substância, a inteligência e a atividade, porque nele vivemos, nos movemos e temos o nosso ser, de uma maneira inconsciente. O objetivo dessas práticas é preparar-nos para sentir conscientemente nossa união com o Pai, que é o eu sou, o Deus íntimo em nós. Então, quando você fala eu sou, você está consciente de Deus em você. Você está consciente do seu ser interno, da divindade dentro de você. Então, quando você diz eu sou o que o Criador é, logo eu sou Ele e Ele é eu. Logo nós dois somos um. Então você está afirmando para você que você é Deus. Então, o homem tem 2 eus, ou está composto de 2 entidades. O eu pessoal, que é esse, está falando aqui, o corporal, né? O objetivo, o carnal, como o chama São Paulo, e que tem sua própria mente, né? E o eu sou, os quais, por meio de seus atributos, o corpo físico e a mente têm vida e podem mover-se. Olha que legal. Então são 2 eus, um carnal, objetivo, e um eu subjetivo interior, que é não físico. Cada vez que o homem diz eu sou, a substância única da qual Deus formou o céu e a terra se põe em movimento. Então, toda vez que você fala eu sou, aqueles átomos que tem lá no livro Deus Atômicos, os átomos aspirantes, os átomos iniciáticos, os átomos construtores, os átomos da luz, os átomos seminais, vai botar isso tudo em movimento. Os átomos transformadores, isso tudo vai entrar em movimentação. Porque você está dizendo que você é Deus, entendeu? Que você, eu sou. Então, todos esses átomos também têm uma divindade dentro de si. Eles também são vida dentro de você. Eles é que formam o seu universo, arquitetam tudo em você. Entendeu? Então, a grande importância de se dizer eu sou é justamente para você cada vez mais afirmar com você mesmo que você é Deus, que você está na paz, na luz, está buscando a verdade, a sabedoria, entendeu? E o equilíbrio com a vida interna dentro de você, que é o átomo-luz também. Então, que a luz seja feita e o fluido e a vibração se puseram em movimento. Dizer eu sou é trabalhar sobre esta luz e por seu meio sobre toda a natureza submissa às modificações da inteligência. Nem todos os que se chamam Senhor, Senhor serão salvos, mas somente os que cumprem a vontade do Pai, que me enviou. Pois assim também não só é suficiente invocar a presença, eu sou, e cruzar os braços esperando que os perdidos sejam atendidos por obra e graça. Não.
Tem que sentir. O professor falava que ele era um pidão, né? Mas a gente tem que pedir, mas ao mesmo tempo sentir aquilo que está pedindo. Então vamos lá. Por obra e graça, ou que alguém os faça sempre por nós. Ao contrário, devemos ser bons filhos, bons pais, bons esposos, né? Bons amigos e bons cidadãos, e em cada um desses postos há muitos deveres para cumprir. Então, para a realização perfeita é mister cumprir certas condições. Quais são as condições? Primeiro, ter um corpo são. Segunda, ter uma aspiração pura. Ter consciência perfeita. Entendeu? Então, esses são os complementos que ele fala aqui para você praticar essas afirmações. Eu vou falar algumas aqui. Para ter um corpo são é necessário praticar as indicações seguintes que podem ajudar muito. Aí tem aqui umas regras de conduta, e etc, e muitas outras coisas que eu não vou falar aqui agora não, senão vai ficar muito grande isso aqui. Eu vou pegar alguns pontos-chave aqui, ó, que é o exercício da afirmação diária consiste em sentar-se em posição ereta e entrelaçar os dedos das mãos, tendo as polpas dos polegares encostados uma na outra, certo? Um momentinho só. Reter os pulmões vazios durante 4 segundos. Aqui é o tempo. Você inspira 6 segundos, retém 4, com a respiração presa, depois solta 6 segundos de novo. Faz isso umas 7 vezes. Então, aí você vai sentindo como é importante esse exercício. Depois disso, formular o desejo. Aí você entrecruza os dedos, fica assim, ó. Entendeu? Um encostando no outro, cá embaixo, entendeu? Aí você, os polegares encostados um na outra. Depois disso, formular o desejo e aspirar a obtê-lo com muita nitidez, decisão e certeza. Logo, inspirar lentamente pelo nariz, até encher os pulmões, reter o alento, os 4 segundos, o maior tempo possível, mas sem se fatigar, né? Sem forçar muito. É muito benéfico durante esta retenção orar o Pai Nosso, conforme o ensina o Mestre no Evangelho, e meditar no significado de cada frase, tal como explicamos em nossa obra A Magia do Verbo, dirigindo cada pedido a um centro magnético do corpo. Então você pode dirigir durante as inspirações, no momento que você, por exemplo, está no chakra Anahata, aqui no coração, você faz um pedido ao átomo luz aqui, ó. Você respira e deseja o átomo luz, muita paz, você faz um pedido, Cristo no meu coração, entendeu? Você pede, você almeja. Então, conforme ensina o mestre, tal, ao exalar, se soltar, deve afirmar em voz baixa, porém audível, a afirmação do dia 7, 14 ou 21 vezes. 7, 14 ou 21 vezes. Porém, durante o dia, e sem exercícios respiratórios, se deve afirmar centenas de vezes com a mente atenta e consciente no que se afirma. Então, por exemplo, durante a prática é missa distanciar a mente toda, de toda tristeza, né? Distanciar a mente de toda tristeza, preocupação e dúvida, porque esses estados atraem ao corpo átomos negativos. Aí você invoca o eu sou, aspirar com alegria, inspirar com força. Eu sou. Entendeu? Inspirar com força. Extermina todos os átomos destrutivos, destruidores do corpo. Aí vê a chave do reino interno e o reino ou o homem desvendado. Então eu sou a presença divina que ilumina todos os aspirantes que quer dedicar-se à vida superior para descobrir todas as sabedorias das idades.
Então isso tudo vai depender da sua dedicação, do seu tempo, do seu sentimento, entendeu? É muita coisa, então só estou dando algumas indicações aqui. Aí eu vou pegar aqui, eu vou abrir aleatoriamente aqui, por exemplo, aqui, eu abri na página 78 desse livro e tem uma afirmação aqui: eu sou o que o Criador é, logo eu sou a saúde da alma e do corpo. Então ele vai explicar isso aqui, ó. Cada mal-estar, cada dor se corrige e se alivia com essa afirmação. Conforme tudo foi explicado antes, quando você mentalizar o eu sou, você fala: eu sou o que o Criador é, logo eu sou a saúde da alma e do corpo. Eu sou o que o Criador é, logo eu sou a saúde da alma e do corpo. Eu sou o que o Criador é, logo eu sou a saúde da alma e do corpo. Eu sou o que o Criador é, logo eu sou a saúde da alma e do corpo. Entendeu? 7 vezes, 14 vezes, 21 vezes. Na hora que você lembrar, você faz essa mentalização. Por quê? Isso não significa que devemos abandonar totalmente a medicina, devemos usar com moderação certos remédios, até adquirirmos suficiente fé em nossa união com o eu sou. Não é o agente medicinal que dá alívio à dor, senão a presença dele, do eu sou, é que dá poder ao agente medicinal. Então a cura é isso. Ele está dizendo que o eu sou é a presença dele, que vai dar cura. Então vou pegar só mais uma e vou mudar para um outro assunto. Peguei aqui 230. Vamos ver aqui, 232. Eu sou o que o Criador é, logo, eu sou Deus em ação em cada vida individualizada no universo. Eu sou a presença que elimina toda crítica, calúnia e juízo falso. Então agora eu vou explicar aqui. Ó. O estudante deve perceber que é um poder consciente e controlador de sua vida e mundo, e que pode enchê-los com as qualidades que quiser eleger. Por esse motivo, deve eliminar de sua vida as murmurações, as calúnias e proteger o próximo dos dardos alheios. O mago não pode ter medo de coisa alguma nem de ninguém, e por isso tem o dever de depurar o mundo dos elementos estorvantes e indesejáveis. Então, essas afirmações aqui, que são 365, uma para cada dia, depois que você lê esse início aqui, você pode fazer essas afirmações e meditar sobre a explicação que ele fala ali. Então você pode tirar um dia para... Você tira um dia para fazer uma afirmação dessa. Medita sobre ela, faz a reflexão de manhã, né, na hora que se levanta e tal. Toma o seu café e passa o seu dia tranquilo e vai lembrando desse eu sou. No momento que você não lembrar da frase, uma dica minha, se você não lembrar da frase, você vai parar, vai botar a mão no peito aqui, ó. Por exemplo, você está lá na rua, lá, cheio de gente, aquela confusão toda, e você está ali, de repente você lembra, eu sou. Aí você põe a mão no peito, assim, inspira, e fala, e pensa tranquilamente, eu sou, tranquilamente, vai soltando, então você vai chamar na presença aqui para o seu centro cardíaco, então você está sempre presente, você vai procurar sempre estar presente. Aquela frase, se você conseguir lembrar ela, você pensa nela, entendeu? Reflete sobre ela, e é isso. Então isso vai te ajudar a você estar sempre com o divino, com a presença divina, eu sou. Tá bom? Então um momentinho só, vou passar para outra etapa agora. Então continuando aqui, agora eu vou falar umas afirmações aqui desse livro aqui, ó. Da Xiang Xing, Mistérios da Magia do Tibete. Então no finalzinho desse livro tem umas invocações muito boas de Saint Germain aqui, tá? Então eu vou falar umas duas aqui e vou dar só uma explicaçãozinha que ela fala aqui, ó. Com o emprego da palavra eu sou em todos os apelos das chamas cósmicas, pode ser para chama violeta, para chama azul, chama verde,
É muito importante. Ela é a chave da vida, das vibrações divinas e da energia que produz a perfeição individual, nacional ou internacional. Pelo emprego dessa frase, qual frase? Bem-amada presença divina, eu sou em mim. Todos os nossos problemas podem ser consumidos pela chama violeta. Você imagina a chama violeta? Ela dissolvendo tudo de ruim e negativo que tiver em você, transmutando tudo. Sou em mim. Todos os nossos problemas podem ser consumidos pela chama violeta. Essas palavras seguidas dos apelos devem ser pronunciadas em voz alta, firme, para que o poder vibratório do som criador se manifeste no plano físico. Os mestres, os anjos Elohims, ou filhos de Deus, devas e arcanjos, nada podem fazer por nós se não os chamarmos em voz alta, pois eles não têm a palavra, o verbo que vibra e que faz vibrar a matéria em torno dos seres e das coisas que eles querem purificar com as chamas cósmicas. Então, no próprio ritual de auto-ressurreição da Rosa Cruz, da Fra, antiga, né? Lá tem esse ritual e essas invocações, né? Algumas invocações lá. E tudo é feito em voz alta, igual eu fiz aqui, que eu demonstrei da magia do verbo, poder das letras aqui. Eu peguei essas sílabas vogais como exemplo. O eu sou de Jorge Adu, naquela afirmação, você pode fazer também em voz alta. E esse aqui já está pedindo para fazer em voz alta. Entendeu? Então essas afirmações são muito boas para quem quer melhorar seu estado vibracional. Porque às vezes a pessoa está deprimida, triste, está ansiosa, então você concentra a sua atenção aqui e vai pedindo a divindade. Vai pedir a divindade dentro de você. Igual ela fala aqui, os Elohims, arcanjos, eles não têm voz, nós é que somos a voz deles. Então eu vou pegar aqui uma invocação aqui. Tem uma aqui que eu gosto muito. Vou ver se eu acho ela aqui. Eu vou procurar aqui um momentinho só. Então, retomando aqui, eu vou passar uma que eu adoro. Eu já tinha feito ela há muito tempo, aí agora eu parei, né? Me dediquei por outras coisas, mas vou falar aqui, ó. Agora eu vou ensinar uma invocação, está na parte 175 desse livro. 175. Agora eu vou ensinar-te uma invocação de proteção pessoal, que também serve para toda pessoa que eu fizer sinceramente. Trate-se do autopasse magnético. Você pode ficar de pé e fazer isso com as mãos, entendeu? Igual ela explica aqui, igual eu vou ler aqui. Autopasse, onde eu vou ver aqui? Trate-se de um autopasse magnético de purificação com a chave violeta. Levante-se, fique em pé e estenda as mãos abertas para o alto, como se estivesse recebendo bênçãos, assim. Aí você vai fazendo assim, entendeu? Espargindo. Mas vai começar aqui agora. Agora repita. Agora repita em voz alta. Bem-amada presença divina, eu sou em mim. Bem-amado mestre ascensionado Saint Germain. E esse aqui, ó. Saint Germain. Purificai, purificai, purificai. 3 vezes. Estas mãos com a transformadora chama violeta. Passe as mãos sobre a cabeça, aos pés, entendeu? Cabeça aos pés. E sacudas enquanto diz: retirai do meu corpo toda substância impura e escura e pegajosa e transformai com a chama violeta. Aí depois, passe as mãos pelo lado esquerdo, depois pelo lado direito, sempre sacudindo os dedos e as mãos para expelir a energia negativa. A aura, está na aura. Repita as palavras e os movimentos 7 vezes.
Ó presença divina, eu sou em mim. Bem-amado Mestre Ascensionado, Saint Germain, purificai, purificai, purificai estas mãos com a transformadora chama violeta. 7 vezes. E termine dizendo em voz alta: bem-amada presença divina, eu sou em mim. Bem-amado Mestre Saint Germain, purificai, purificai, purificai essa energia e transformai-a em paz, saúde, alegria, prosperidade, sabedoria, para mim e para toda a humanidade. E faz a entrega. Terminado o passe magnético da chama violeta, sente um grande bem-estar. Voltamos a nos sentar sobre as cadeiras, os almofadões, e o Lama Keys explicou. Então ele foi ensinado esse autopasso da chama violeta. Ok? Acho muito bom. Ok? Tem um outro aqui. Vamos ver se eu acho esse outro aqui. Mas antes, o primeiro passo é o seguinte. Você encontra uma posição confortável e relaxa o seu corpo completamente. Aqui está ensinando como relaxar para fazer esses pedidos, né? Imagine que o seu quadro mental está emoldurado. Enfim, isso aqui não vai ser necessário não. Vamos ver outro aqui, peraí. Chama violeta do grande Sol central. Chama violeta do grande Sol central. Chama violeta do grande Sol central. Esse foi o Lama Kazi que ensinou a ela. Reatou o fio dos seus apelos. Então você falou, recitou 3 vezes, chama violeta do grande Sol central, você vai dizer: desce em meu coração, desce em minha alma, desce sobre o meu corpo físico e espiritual, desce sobre toda a natureza, desce sobre toda a humanidade, desce, desce, desce. Defende-me, defende-me, defende. Toma posse de todo o meu ser. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou. Pai Celestial, eu sou o eu sou. Legal, né? E o último aqui, tem várias aqui, mas eu não vou falar todas, senão o tempo vai ficar muito grande. Então tem uma aqui do Arcanjo Ezequiel e o Arcturus, do 7º raio, vamos lá, o 7º raio cósmico é regido pelo bem-amado Mestre Saint Germain, que numa de suas numerosas encarnações anteriores foi São José, o doce carpinteiro Pai de Jesus. Juntamente com ele, trabalham no 7º raio cósmico quem? O Arcanjo Ezequiel e o Elohim Arcturus. Então, quanto mais utilizarmos os apelos e as mentalizações das chamas cósmicas, mais elas nos protegerão e elevarão espiritualmente. Agora eu vou ensiná-la a fazer o apelo do manto de luz branca ou tubo de luz eletrônica. Repita comigo em voz alta. Ó tu presença infinita do cosmo em meu coração. Mas tem que sentir, hein? Proteja em volta de mim um longo tubo branco de luz eletrônica. Torna-o tão possante que nenhum malefício possa tocá-lo. Faz com que eu seja invulnerável a tudo o que não é teu poder, a tudo o que não é teu amor, tua sabedoria. Graças vos dou, presença infinita do cosmos, pois atendestes à minha invocação. Imagine um longo tubo de luz branca em volta do seu corpo, tudo aqui em volta. Imagine você dentro desse tubo de luz branca. Imagine a 1,5 metro de distância, a 1,5 metro, mais ou menos, de extensão assim. Obedeci, ela falando, né? Obedeci, como estava acostumada a constantes mentalizações,
consegui ver diante de mim o tubo de luz eletrônica. Isso é ela falando. Bastaria que eu imaginasse, facilitando assim a mentalização para quem não está habituado. Tá. Então, prossigamos. Falou Lama Kazi, percebendo que a minha visão espiritual estava aberta. Nós, lamas tibetanos, conhecemos muitas palavras especiais para evocarmos a presença divina. Então, lá no Tibete, eles praticam muitas coisas. E lá, eles, por eles dedicarem muito à vida espiritual, eles têm facilidade para despertar essa visão. Aqui no Ocidente, não. Aqui a gente se perde muito em problemas, conceitos, em diversas coisas que desviam nossa atenção desses caminhos. Por isso que eu estou fazendo esses vídeos, tentando ajudar as pessoas a começarem a ficarem mais, a nós ficarmos mais ligados com as coisas espirituais, porque aqui no Ocidente é mais difícil. E não é todo mundo que tem tempo para tirar ali uns 15 minutinhos, na hora do almoço, ou de manhã cedo, ou à noite, para meditar. Às vezes você está tão cansado à noite, você quer saber de dormir, pronto, acabou, no dia seguinte você começa de novo. Então eu passei por isso, eu trabalhei fora muito tempo, viajava para cima e para baixo. Então eu ficava muito com o livro na mão, o livro me ajudava muito. E naqueles momentos que dava o intervalo, eu praticava, o que desse para praticar. Então aqueles livros, por exemplo, do Gurdjieff, os livros do Ouspensky, que ajudam a gente a ficar no momento presente, ter mais atenção, lembrar mais de si mesmo, ajuda muito a você a lembrar dessas invocações também. Que essas invocações, elas trabalham com a parte espiritual, onde você não percebe, né? Porque nós estamos muito aqui ligados no mundo objetivo, a gente não consegue perceber aquilo que está subjetivo, que está além da nossa visão física, que é a visão espiritual. Então, desenvolver a visão espiritual é fundamental. Agora, você desenvolver a harmonia, criar harmonia em torno de você, para irradiar a harmonia, é melhor ainda. Que as pessoas vão gostar de ficar perto de você, as pessoas vão gostar de ouvir você falar, as pessoas vão chegar perto de você, estava tão mal, agora estou me sentindo tão bem. Por quê? A sua irradiação, a sua vibração, ela está na luz. A luz, a gente tem que abrir a nossa percepção, abra a sua consciência para que a luz se manifeste. Está uma das primeiras frases de meditações do Mestre Moria. Tem um livrinho de meditação dele que fala isso. Abra as portas da percepção para que a luz penetre. Então, abrir as portas da percepção é você estar feliz, estar bem, você está em harmonia consigo mesmo. Então, esses mantras, essas afirmações, eu poderia falar mais de alguns outros. Eu posso até fazer outro vídeo depois. Mas, de acordo, eu acho que aí já dá para a gente ter uma ideia sobre a magia do verbo, as afirmações do eu sou. Basta você ter um livrinho e todo dia você ir fazendo. Entendeu? Que aí você vai te ajudar muito a você a ter equilíbrio, paz e harmonia. Então, eu vou terminando por aqui. Deixa eu ver só se tem alguma coisa aqui para fechar aqui. Um momentinho só. Estou retomando aqui para fechar, não tem jeito não. Eu achei nesse livro aqui uma coisa muito bacana que eu gostei muito. E é o cétuplo A1. O trino A1 pode ser desdobrado em infinitas combinações. Isso aqui são mantras, tá? Modificar sua vocalização em 7 modos diferentes de emissão vocal e provocar uma resposta correspondente à entonação. Isto é, construir uma forma cuja atividade seja boa, benéfica ao processo evolucionário da raça humana. Se A1 entoado pela Mãe Universal fez surgir o cosmos, a energia à vontade de um emissor, você, no caso eu, consciente do poder oculto do som, também o habita a criar pensamentos, formas de alta positividade, salutares, oportunizadores da obra de desenvolvimento espiritual. Concebe-se tal emissor como um homem sensível, dotado de intuição, autocontrole emocional,
intenções altruísticas, moral elevada. Moral está sempre aí, né? Moral elevada. Essas qualidades são essenciais. Sem elas, o praticante jamais encontrará o tom musical cósmico exato. O grau de energia é o timbre característico que integrarão sua pequena nota humana Espera só um pouquinho para eu pedir aqui. Sua pequena nota humana ao grande som unificado ao bendito A1. O ser humano entoa esse som na oitava que lhe é correspondente, reproduzindo dentro de sua escala reduzíssima a palavra sagrada que tornou viável a unificação universal. O certo, entretanto, é que, vibrando de plano em plano, de hierarquia em hierarquia, a tríade sagrada, o eterno A1, que é o A, o U e o M, né? Irradia sua energia até a fonte original, o uno, né? Do qual nada pode ser dito. Então, as permutações do A1, acessíveis ao degrau de iniciante, vai do primeiro chakra até o sétimo. Então, vamos ver aqui. Um momentinho só que eu vou ver aqui. É o seguinte, então você do primeiro ao sétimo, você tem o A, o U, aqui o M é puro silêncio, então você vai ter só A, U. Aí você tem o 2, que é o A minúsculo com U maiúsculo. A, U. Aí você tem o 3, que é o 1, é o U e o M. Aí você tem o 4, que é o A maiúsculo e o M maiúsculo. Você tem o 5, que é o U minúsculo e o M maiúsculo. Você tem o 6, que é o A minúsculo com o M maiúsculo. Você tem o 7, que é o A minúsculo, o U minúsculo e o M minúsculo. É o Então, essas 7 modulações que se permutam, alteram de sonoridade, desaparece um dos sons, permite maior aproximação sonora com a unidade diferenciada, com a tríade responsável pelas diferentes etapas e formas da jovial manifestação do divino pensador, ok? Então, esse livro também ele é ótimo. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa aqui. Não, você quer procurar, não acho, né? Então, minha gente, eu ia fazer aqui, mas eu vou deixar para outro vídeo. Se as pessoas gostarem, eu continuo, entendeu? Mas isso aí eu só dei um exemplo para a gente ver como é que as coisas são. Como que é importante o som, a magia do verbo, o poder da letra, das afirmações. E você crer e ter fé de que essas transformações, essas transmutações são possíveis, pois você faz essas afirmações pedindo ao divino. A presença divina, eu sou em mim. Lembre-se, toda vez que você afirma, eu sou, eu sou, eu sou, você está afirmando para você que você é Deus em ação. Eu sou ele e eu, logo nós dois somos um. Namastê, fique com Deus, muita luz, muita paz. Vou terminando por aqui.
Espero que tenham gostado. Desculpe a demora. Abraço a todos.